Seja bem-vindo a um novo vídeo aqui do nosso canal do PS Zerado e hoje eu vou ensinar vocês a utilizar uma medicação que ela é muito versátil, que você consegue usar em situações, por exemplo, de uma epilepsia, o paciente que chega ali convulsionando o seu plantão, um paciente agitado, um paciente agressivo, um paciente, talvez uma necessidade de uma intubação, uma pseudoanalgesia contínua. Olha só quanta coisa que você consegue fazer com essa medicação. Então olha só, fica aqui com a gente hoje que você vai aprender a dominar mais uma medicação do seu plantão. Eu sou o professor Rafael, aqui do PS Zerado, e hoje eu vou te ensinar a usar o midazolam, uma medicação muito versátil que você consegue usar em diversas situações. Então vem aqui comigo, vamos aprender. Olha só, o midazolam, ele tem diversas concentrações. Você consegue achar ele de fato nessa concentração de 5 mg por ml aqui da imagem. Você consegue achar ele em concentrações de 1 mg por ml, em concentrações maiores de 5 mg por ml, como falei com vocês, até mesmo de 10 mg por ml. Mas isso aqui é muito mais raro, muito mais difícil de achar. Então, é interessante você saber que tem diversas concentrações para você ficar, na verdade, atento. Para saber se você fizer 1 ml, dependendo da ampola, você pode estar fazendo 5 mg, 1 mg ou até mesmo 10 mg. Você pode estar errando a dose por 10 aí. Então, realmente fique atento, sabendo que você pode ter diversas formas do uso do midazolam. Como que ele atua? Rapidinho, pessoal, sem muita delonga, para você realmente não precisar decorar nada. Dentro do nosso sistema nervoso central, existe um tipo de neurotransmissor chamado de GABA. Esse neurotransmissor, ele é inibitório e ele tem essa ação ao se ligar no receptor, certo? O que o benzodiazepínico faz? Ele também se liga nesse receptor, assim como o neurotransmissor GABA. Então ele potencializa esse mesmo efeito inibitório que o GABA já faz. É como se você colocasse mais GABA ali para agir no sistema nervoso central do seu paciente. Então o benzodiazepínico vai trazer esse efeito então inibitório para o seu paciente, tá bom? É isso que vocês vão precisar saber. E como que vai ser esse efeito então na prática? Na clínica, como que esse GABA vai se traduzir no dia a dia do seu paciente? O midazolam vai poder causar sedação. Isso é muitas vezes é o que a gente deseja, por exemplo, numa endoscopia, por exemplo. Se você quer fazer uma endoscopia, uma colonoscopia, você pode fazer uso do midazolam para deixar sedado o paciente, uma superficialização. Ele pode ter um efeito ansiolítico, reduzir a ansiedade do seu paciente, no paciente com agressividade, com uma ansiedade importante. Ele pode ter um efeito de relaxamento muscular. Ele pode ser usado eventualmente até mesmo em torcicolo refratário. O paciente está com muita dor, já fez de tudo. Você pode fazer uma dosezinha baixa ali de benzodiazepínico para ele, para dar uma relaxada na musculatura, até mesmo para tirar um pouco da ansiedade causada pela dor. O benzodiazepínico, de forma geral, pode causar amnésia anterógrada, ou seja, a partir do momento que foi feita aquela medicação, o paciente tem perda de memória. Isso é interessante em situações de procedimento, por exemplo, como endoscopia, para a gente reduzir o combate ali do paciente com o endoscópio. E ele também pode ter efeito, na verdade tem muito usado, com efeito com desejo anticonvulsivante. O midazolam e o benzodiazepínico é a primeira linha para combater aquela crise aguda de convulsão, para tirar o paciente da convulsão, tá bom? O efeito endovenoso do midazolam, ele é muito rápido. Ele já começa em 1 minuto, 3 minutos, ele já começa a fazer o efeito dele. Rápido, ágil, isso é muito bom no paciente com uma convulsão, por exemplo. O efeito intramuscular, ele já demora um pouquinho mais, pode chegar a demorar até mesmo 15 minutos, mas em uma situação que você não consegue pegar o acesso do paciente, isso com certeza é melhor do que nada. Concordem comigo, né? Então você conseguir em 15 minutos ter um bom efeito do midazolam, isso com certeza salva a vida do paciente. Ele é um benzodiazepínico que ele tem, de forma geral, curta duração, tá bom? 30 a 60 minutos ele já está começando ali já um pouco perder seu efeito, tá? Isso pode ser esse efeito pode ser um pouco mais longo em pacientes idosos ou pacientes que são obesos, porque o midazolam ele é lipofílico, ele se dilui na gordura. Então, ao se diluir na gordura, o paciente que é obeso, ele vai liberando o midazolam ali devagarzinho. Então, mesmo que a dose sérica dele já reduziu bastante, a gordura ali, por ter retido muito midazolam, vai liberando devagarzinho e prolonga o efeito do midazolam, tá bom? Ele é uma medicação que tem um metabolismo hepático,
E isso com certeza no paciente com uma insuficiência hepática, por exemplo, um paciente já mais grave, um Child C, a gente vai precisar ter um pouquinho de cautela para o uso dessa medicação. E ele tem excreção renal. E quando a gente fala de excreção renal, a gente está falando de necessidade, com certeza, de ajuste da dose para a função renal do paciente. Então vem comigo que agora eu vou te ensinar a usar essa medicação, o midazolam. É muito importante que você fique atento à concentração da sua ampola e também o volume da sua ampola, a quantidade de midazolam que vem dentro dela, tá bom? Essa daqui tem 1 mg por ml e ela tem 5 ml, ou seja, ela tem 5 mg no total, certo? Então, por exemplo, se você está numa situação de emergência ali, em que o carrinho está fechado, você precisa abrir o carrinho, falar para a enfermeira, faz 10 mg de midazolam, e ela fizer simplesmente uma ampola inteira dessa, isso aqui são só 5 mg, vai ser metade do que você deseja para o seu paciente. Mas se, por exemplo, vem uma ampola de 15 mg por 3 ml, essa ampola aqui já é diferente, já é uma ampola que tem 5 mg por ml de concentração. Aqui, se ela fizer uma ampola inteira, ela vai estar fazendo 15 mg, 50% a mais do que você deseja. Então é muito importante que você entenda que existem diversas concentrações e que você realmente vai precisar olhar a ampola que você tem à sua disposição. Pode ter 15 mg por 3 ml, 5 mg por 5 ml, 50 mg por 10 ml, então realmente precisa verificar, tá bom? A posologia, a dose da medicação, ela vai variar dependendo, com certeza, do que você vai tratar no seu paciente. Por exemplo, um paciente que chega ali em convulsão, um paciente que chega convulsionando, que você não consegue pegar uma veia do paciente para fazer um diazepam. Lembre, o diazepam não deve ser feito intramuscular, tá bom? Se você quiser que a gente fale de outras medicações aqui da convulsão, deixa aqui nos comentários. Eu trago para você, com certeza, as opções que você tem de medicações, como usá-las, como diluir, qual a dose fazer, tá bom? Então, chegando aqui numa situação de convulsão, o midazolam deve ser feito especialmente intramuscular. Pode ser feito endovenoso? Pode, mas aqui a gente aumenta muito o risco de depressão respiratória e necessidade de intubar esse paciente. Então você pode fazer essa medicação de forma intramuscular ali, fazer 10 mg, por exemplo, intramuscular, com segurança para o seu paciente, para tirar ele ali daquela situação de convulsão, eventualmente até mesmo de status epilético, tá bom? Uma situação de agitação psicomotora, um paciente que chega agressivo, você pode começar uma dose mais baixa, 2,5 mg, eventualmente chegar até mesmo 5 mg, se for um paciente já usuário crônico de antipsicóticos. Então, por exemplo, aqui você faria 2,5 ml dessa ampola. Se for a ampola de 15 mg por 3 ml, teria que diluir para fazer só 1,5 ml. Olha só como que muda a dose. Então, realmente é muito importante que você fique atento a essa mudança, a esse detalhe da concentração e do volume da ampola, tá bom? Como que vamos fazer, então, nessa situação da insuficiência renal? No paciente que tem um clearance de creatinina abaixo de 30, você vai fazer redução da dose ou pode fazer aumento do intervalo do midazolam. Então, se você está falando de um paciente com clearance de creatinina de menor que 30, você pode fazer aqui 75% a 50% da dose para fazer com um pouco mais de segurança para o seu paciente, tá bom? Mas fique também atento que apesar da redução da concentração que você vai fazer, ele pode sim, mesmo assim, evoluir com uma depressão respiratória, uma sonolência, um rebaixamento, tá bom? Então fique atento a isso. Um paciente que tem uma insuficiência hepática, também fazer redução da dose, especialmente nos pacientes com Child C, pode fazer uma redução ali de 75 a 50 também, por conta desse aumento ali da circulação, porque o fígado não vai conseguir metabolizar com grande eficiência esse midazolam. O paciente idoso, ele é muito sensível ao benzo. Então, fique atento para também reduzir a dose nesses pacientes e ficar atento que ele pode também evoluir com depressão respiratória, com delírio, com sonolência por conta do uso dessa medicação. Tá bom? Então, se você vai fazer, por exemplo, uma sedação nesse paciente, você pode fazer até mesmo 25% da dose. Se você quer fazer precisa fazer, por exemplo, uma endoscopia, precisa fazer uma retirada ali de algum corpo estranho em orofaringe, fazer uma redução dessa dose para que o paciente não rebaixe ele na sua frente, tá bom? O paciente obeso também fique atento por conta daquela recirculação, o midazolam sendo lipofílico, pode fazer com que o tempo de duração do midazolam na corrente sanguínea aumente, tá bom? Tanto na gestação,
Na gestação, midazolam categoria D, não vamos fazer, tá bom? Vamos evitar fazer o midazolam na gestação. Pode trazer efeitos colaterais muito importantes ali para o bebezinho, tá? O paciente, o nenenzinho, pode evoluir com síndrome de abstinência, ele pode nascer um pouco mais mole, então não vamos fazer o uso do midazolam na gestação, tá bom? Na lactação também vamos evitar. Vou botar um não aqui para lembrar, tá bom? Como que a gente vai preparar o midazolam para fazer ali na prática? Ele pode ser feito tanto diluído, quanto também em bolos lento, tá? Bolos lento. Lembrando até mesmo da morfina, quando eu falei com vocês, o uso do midazolam, se fizer rápido, aumenta muito o risco ali de uma depressão respiratória, de um rebaixamento de nível de consciência. Se você tiver uma concentração na sua ampola, mais do que, por exemplo, 1 mg por ml, já é importante fazer uma diluição nessa medicação para que ela não fique tão flebitogênica, tão irritativa ali para a veia. Então, se ela tiver uma concentração maior do que 1 mg por ml, vamos evitar de fazer em bolos, tá bom? Por exemplo, se for aquela ampola de 15 mg por 3 ml, é melhor que ela seja diluída, tá bom? Porque a gente vai ter uma dose de 5 mg de 1 ml, é muito irritativo para a veia, tá? Mas, eventualmente, se você não tiver tempo, realmente for uma situação de urgência, emergência, o maior benefício para o seu paciente vai ser fazer a medicação do que realmente ficar segurando para diluir, ficar procurando água destilada, mas pese o risco e o benefício, tá bom? Se for realmente uma situação de urgência, emergência, que a sua ação rápida vai salvar a vida do paciente, depois a gente com certeza vai precisar lidar com as consequências desse uso mais concentrado, fazer o tratamento ali da flebite, mas você não deixou o seu paciente vir a óbito, ter uma complicação grave de sistema nervoso central, tá bom? Então, por segurança, evitar fazer bolos em concentração maior que 1 mg por ml, tá? A diluição pode ser feita tanto em soro fisiológico quanto soro glicosado, 5%, tá bom? Buscando essa concentração de 1 mg por ml, tá? E se a gente for fazer uma administração em bolos, o bolos ele tem que ser bem lento, de 2 até mesmo 5 minutos, para a gente conseguir reduzir todas essas possibilidades de depressão respiratória e rebaixamento do nível de consciência, especialmente no paciente idoso. No paciente idoso, dê preferência aqui para os 5 minutos, para a gente conseguir ser bem seguro no uso dessa medicação, tá bom? Pode evoluir até mesmo com uma hipotensão ali o paciente idoso. Quando a gente está falando de efeitos colaterais, o principal, com certeza, é a depressão respiratória. Depressão respiratória é o que mais causa medo, o que mais causa receio, e com razão. Você precisar fazer um controle de paciente agitado, de repente você está precisando intubar o paciente porque foi feita uma dose muito elevada de midazolam, não é por aí que a gente quer agir, tá bom? Então a depressão respiratória, eventualmente até mesmo com apneia, risco de hipotensão, risco de uma sedação, um rebaixamento de nível de consciência, muito importante. A questão da amnésia anterógrada, com certeza, e até mesmo, eventualmente, agitação paradoxal pode acontecer de efeitos colaterais dessa medicação. Se a gente está falando de intoxicação por uso de benzodiazepínicos, nós temos à nossa disposição uma medicação muito boa. Ela é o flumazenil. Flumazenil, ele vai agir tirando o paciente ali daquela situação de intoxicação, e com certeza tirando também o efeito de controle de agitação do paciente, por exemplo. Se você quiser que a gente discuta com você o uso do flumazenil, na verdade a intoxicação por benzodiazepínico, deixa aqui nos comentários que a gente traz essa discussão para vocês sem problema nenhum, tá bom? Ficar atento com o uso concomitante de opioides, tá? O uso de opioides vai aumentar muito o risco de efeitos colaterais. E como que você vai prescrever, então, essa medicação na prática? Como que você vai fazer o uso dessa medicação ali no seu dia a dia? Vamos pensar numa situação de um paciente que chegou convulsionando. Você não conseguiu pegar acesso, a equipe não conseguiu pegar acesso, e o paciente precisa ali ser tirado daquela situação de uma crise epiléptica, tônico-clônica, precisa ser tirado. Então a gente vai prescrever o midazolam. Isso aqui, na verdade, você vai estar prescrevendo depois que você tirou o paciente, que você vai abrir o carrinho de emergência, vai ver a concentração da medicação,
vai fazer a diluição e já vai fazer a medicação, tá bom? O midazolam aqui, por exemplo, na dose de 15 mg por 3 ml, é muito comum de ser encontrado. Nós vamos querer fazer, por exemplo, pode fazer até mesmo os 15 mg, a gente pode fazer os 10 mg, a gente pode orientar fazer 2 ml dessa medicação IM em musculatura profunda, dose única. Isso é uma possibilidade, tá bom? Se o paciente tiver um acesso venoso, ou se não tiver à sua disposição de diazepam, por exemplo, você vai precisar fazer o midazolam, fica atento, fica realmente atento ao risco dele evoluir com rebaixamento de nível de consciência, mas aqui a gente poderia diluir essa medicação, está numa dose bem elevada, né, de 15 mg por 3 ml. A gente pode fazer uma diluição dessa medicação, para a gente tirar elas desse 15 mg por 3 ml. Vamos fazer a diluição dela para 20 ml, por exemplo. Na verdade, até melhor, vamos fazer para 15 ml, para a gente ter direitinho ali o 15 mg por 1 mg por ml. A gente pode diluir, então, essa medicação em 12 ml de soro fisiológico, 0,9%. Ali a gente vai totalizar 15 ml de solução, ou seja, 1 mg por ml. Eu posso colocar aqui fazer 10 ml, ou até menos, pelo risco de evoluir com rebaixamento de nível de consciência, fazer 8 ml endovenoso, lento, em bolos lento, 5 minutos, tá bom? Ficar atento a isso. Hoje você aprendeu a fazer uso do midazolam. Uma medicação muito versátil, mas que tem que ser feita com segurança, com atenção. Porque é uma medicação que ela se feita em dose elevada, você pode acabar evoluindo com uma insuficiência respiratória, com uma apneia e precisar proceder com a intubação do seu paciente. Então, se você tem algum amigo que precisa aprender a fazer uso dessa medicação com segurança, compartilhe esse vídeo com ele, se inscreve aqui no nosso canal, deixa o seu curtir, o seu comentário e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!